Nessa aulinha, nós vamos estudar o conjunto dos números naturais. Bom, para justificar esse estudo, eu queria te dizer que a importância dos números e dos conjuntos numéricos na nossa vida, ela é muito grande. Basta você olhar ao seu redor. O mundo em que a gente vive é cercado por números. Ó, o dia do mês, a hora de acordar, a placa do carro, não é isso? A sua idade, seu peso, a sua altura, a conta no banco. Então assim, ó, o universo em que a gente vive, ele é cercado por números. E esses exemplos que eu acabei de dar para você mostram a importância e a necessidade que nós temos de entender esses números e estudá-los. Ok, amiguinho? Vamos começar aqui então. Conjunto dos números naturais, representado pela letra N, um N maiúsculo, tá? Aqui, ó, um par de chaves, né? E aqui dentro os elementos, os números naturais. Quem são eles? O 0, o 1, o 2. Cada elemento que vem depois é obtido somando uma unidade ao elemento anterior, né? Ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então os números naturais são esses aqui. Ele é um conjunto infinito, né? Ele vai até no infinito, né? Não tem um número... Qual é o maior número natural que existe? Não existe isso, tá? Ele vai até no infinito, ele vai... né? Nunca termina, nunca tem fim. Ó, esse N asterisco que você está vendo aqui, ó, significa os naturais não nulos. Esse asteriscozinho quer dizer que é para tirar o zero, só isso. Então o N asterisco é 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então o asterisco quer dizer que é para retirar o zero. Bom, olha só, amiguinho. Depois do 3, quem que vem aqui? O 4. Então a gente fala assim, ó, o 4 ele é o sucessor do 3, né? Aquele que vem depois é chamado de sucessor. Qual é o sucessor do 4? O 5. Qual seria o sucessor do 5, que não aparece aqui? O 6. O sucessor do 20? O 21. Sucessor é o que vem depois. Tá ok, amiguinho? O que vem antes é chamado de antecessor. Ó, qual o antecessor do 4? Que antecede o 4, que vem antes do 4? O 3. Qual é o antecessor do 2? O 1. Qual é o antecessor do 20? Que número que vem antes do 20, amiguinho? O 19. Então, antecessor é o que vem antes. Sucessor é o que vem depois, o que sucede. Ok? Amiguinho, a relação de grandeza aqui, né? Qual número é maior? O 4 ou o 3? É claro que o 4 é maior do que o 3, não é isso? Então, para representar essa relação de grandeza, existem dois símbolos importantes que a gente tem que utilizar muito na matemática, né? Que a gente tem que saber utilizar. Quais são eles? Esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de, ó, menor que, né? E esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de maior que. Então, quando você vê esse primeiro símbolo ali, ó, esse primeiro símbolozinho aqui, ó, ele indica isso aqui, ó, menor que. Esse símbolo aqui indica maior que. Como é que eu, por exemplo, pode aparecer isso num exercício, né, numa conta? Ele coloca assim, por exemplo, ó, 5, aí 3 pontinhos aqui, já vou fazer exemplo, né, 4, 5 pontinhos, e 3. Ô, amiguinho, o 5 é maior que o 3... ou o 5 é menor do que o 3? O 5 é maior do que o 3. Então, que símbolo que é o correto para eu usar aqui? O símbolo de maior que. Ó, 5 é maior que 3. Esse é um exemplo, né? Outro exemplo aqui, ó. Ó, 2 e 7. O que que o 2 é? É maior que o 7? Ou ele é menor do que o 7? O 2 é menor do que o 7, então aqui uso o símbolo menor que. Tá ok, amiguinho? Entendeu a utilidade desse símbolo aqui? Então tá, vamos já ver um exemplozinho, tá? Aqui nós temos um exemplozinho. Complete os espaços abaixo
com os símbolos de maior que, menor que ou igual. Né? Eu quero que você coloque um desses três símbolos aqui no meio, nesse espaçozinho aqui. Ó. Bom, amiguinho, primeira coisa, muita gente se confunde com esses dois símbolos, não sabe qual é o maior, qual é o menor. Deixa eu te passar uma dica, um macetezinho para você não esquecer, tá? Ó, presta atenção. Faz assim, coloca o símbolo aqui e o outro aqui. Vamos lá. Se eu fizer um cortezinho aqui no meio, ó, que número que isso aqui lembra? Não lembra o número 4? Se eu fizer um cortezinho aqui no meio, esse aqui lembra que número? O 7. Ah, professor, não estou enxergando o 7. Tem que olhar meio estranho para ele, assim, meio de lado, para entender que isso ali é um 7. Mas você pensa que é um 7. Ó, 4 é o menor, 7 é o maior. Então esse é o símbolo de menor e esse é o símbolo de maior. Ok? Pode ser assim, tá? Tem gente que aprende com outras ideias, outras técnicazinhas, mas essa é uma delas. Então vamos lá, amiguinho. 5 e 6. O 5 é o quê? Maior do que o 6 ou ele é menor do que o 6? O 5 é menor do que o 6. Então aqui vai o símbolo de menor que, né? 23 e 35. O 23 é maior do que o 35 ou o 23 é menor do que o 35? O 23 é menor do que o 35. Certo, amiguinho? 120 e 120. Ó, agora é fácil, né? Eles são o quê? Iguais. Claro. Então aqui vai o símbolo de igual. 0 e 457. 0 é menor que 457 ou é maior que 457? 0 é menor que 457. E agora o último. 498 e 357. Ô amiguinho, 498 é maior do que o 357. Então aqui vai o símbolo de maior. Então está completado aqui, bem bonitinho para você, com os símbolos que ele pedia. Vamos para outro exemplo? Mais um exemplozinho. Determine, dentro do conjunto dos números naturais, os sucessores dos números abaixo. Então, amiguinho, eu quero saber qual é o sucessor do 8. Sucessor é aquele que vem depois do 8, né? Qual o número que vem depois do 8? O sucessor dele? O 9, né, amiguinho? Então a resposta para a alternativa A é 9. Qual é o sucessor do 43? Depois do 43 vem o 44. Então essa é a resposta. Qual é o sucessor do 350? Depois do 350 vem o 351. Aí. Qual é o sucessor do 2725? Quem que vem depois do 2725? O 2726. Depois do 1999, quem que vem? O 2000. Então está aqui, completado com os sucessores de cada um desses números aqui. Próximo exemplozinho. Determine, dentro do conjunto dos números naturais, os antecessores dos números abaixo. Bom, antecessor é aquele que vem antes, aquele que antecede, né, amiguinho? Qual é o antecessor de 12? Quem que vem antes do 12? É o 11. É isso? 401. Qual é o número que vem antes do 401? O 400. 5.999. Olha só, eu estou pedindo o antecessor, aquele que vem antes. Antes do 5.999, vem o 5.998. Não é assim? 1. Quem é que vem antes do 1? Dentro do conjunto dos números naturais. Antes do 1 vem o 0. Agora sim. E o 0? Quem que vem antes do 0? Pois é, 0 é o primeiro número natural, não é? Eu estou pedindo dentro do conjunto dos números naturais, né? Quem é que é o antecessor do 0?
Pois é, 0 não possui antecessor. Ele é o único que não possui antecessor. Então qual é a resposta aqui? Ó, ele não possui. Certo, amiguinho? Então 0 não possui antecessor. Tanto no Brasil como na maioria dos outros países, o sistema de numeração utilizado é o indo-arábico, que foi criado pelos povos hindus e aperfeiçoado pelos árabes, né? Esse sistema é composto por esses símbolos aqui, ó. Ele é um sistema decimal. Por quê? Porque por meio de 10 símbolos, 1, 2, os 3, né, esses símbolos indicando esses números aqui, nós conseguimos representar qualquer outro número. Por exemplo, o número 67 utiliza o 6 e o 7. O número 130 utiliza o 1, o 3 e o 0. Então, por meio desses 10 símbolos aqui, ó, qualquer número pode ser representado. Um sistema decimal é formado por múltiplos de 10. Os números vão de 10 em 10. Tá ok, amiguinho? Assim, ó. Aí você vai pensar, mas todo sistema é decimal? Não, nem todo sistema é decimal. Por exemplo, para medir as horas, né? A nossa forma de medir o tempo, né? Quantos segundos possui um minuto? 60. Então, para medir o tempo, né, a gente utiliza um sistema que não é decimal. São múltiplos de 60. Vai de 60 em 60. Ok? Ó, por exemplo, quando você vai escolher o representante da sua turma, o professor não vai no quadro e coloca assim, ó, para o aluno A, por exemplo, né? Se candidatou para ser o representante da turma. O aluno B também se candidatou, né? Aí você vai, o professor vai lendo os votos que cada um teve. Como é que ele marca no quadro, geralmente? Ele faz isso aqui, ó. Quantos votos tem aqui? 5, não é assim? Aí quando acaba esses 5, ele começa de novo aqui do lado. Olha lá. Mais 5, e assim vai, ó. Então esse sistema aqui, ó, por exemplo, não seria um sistema decimal, porque esse aqui vai de 5 em 5 e não de 10 em 10. Só para você entender a ideia, tá? Aí, claro, né? O aluno B teve, vamos botar aqui, uma turma bem pequenininha. Esse aqui teve 6 votos, né? E esse aqui, por exemplo, teve 5, mais 5, 10, mais 2, 12. Então o aluno A seria eleito aqui, uma turma pequenininha dessa. Tá ok, amiguinho? Então nem todo sistema é decimal, mas o que a gente utiliza é. Tá ok?